Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Eu estou aqui, não estou na minha melhor performance, né? Acordei há pouco tempo, mas eu queria falar com os irmãos hoje a respeito de uma temática muito interessante, que é a respeito dos dons espirituais. Alguns irmãos, essa semana, me fizeram uns questionamentos e perguntaram a minha opinião a respeito disso. E também eu já tenho debatido com algumas pessoas a respeito dos dons espirituais e a respeito da diversidade de dons e da existência desses dons. Eu gostaria de trazer algo da palavra de Deus para os irmãos nessa manhã a esse respeito. Amém? Segundo o entendimento que o Senhor tem me dado ao longo de uma vida inteira cristã, né? Irmão, a respeito dos dons espirituais, é muito simples, amados. O que eu tenho para dizer para os irmãos, que a questão de dons espirituais está muito relacionada à fé de cada um, certo? Os dons espirituais, eles não são impostos a ninguém. Cabe a cada um de nós acreditar ou não em dons espirituais, amém? Você não vai deixar de ir para o céu pelo fato de você não crer em dons espirituais, mas isso significa que você vai ter uma vida, uma crença, de certa forma um pouco medíocre, né? Ao contexto de que você não acredita em dons. Porque os dons, eles são muito claros na palavra de Deus, eles estão disponíveis, certo? O ministério de Jesus na terra foi baseado em cura divina, e o dos discípulos se seguiu da mesma maneira também. Foi um ministério, a igreja primitiva era rica em dons espirituais. E, irmãos, eu essa semana, há poucos dias atrás, eu conversei com um irmão, inclusive uma pessoa muito entendida assim, na palavra, de uma determinada denominação. Eu, inclusive, questionei esse irmão a respeito do batismo com o Espírito Santo. E, irmão, foi muito interessante assim, a resposta que ele me deu, porque assim, até hoje eu tenho conversado com algumas igrejas que não dão ênfase a essa questão do batismo com o Espírito Santo, né? Que não tem a regra do batismo com o Espírito Santo como uma regra em sua doutrina. E assim, até hoje, irmão, assim, ninguém conseguiu me dar uma resposta convincente a respeito do batismo com o Espírito Santo, né? A maioria tem isolado um texto bíblico apenas, que diz que, onde o apóstolo Paulo diz que todos, que há uma só fé, um só batismo e tal. Tem isolado esse texto e baseado nesse texto, que necessita de um contexto naturalmente, tem baseado que não existe outro batismo a não ser o batismo em águas, certo? Porém, irmãos, o próprio João Batista, que foi a primeira pessoa que surgiu batizando em águas, ele disse, né? Ele disse muito, muito claramente, assim, não é uma coisa que a gente precisa de intérprete, que a gente precisa da teologia, que a gente precisa de muita coisa para interpretar o que ele falou. A gente vê que ali ele estava em meio a uma multidão, e naquela multidão, no contexto desse texto onde ele fala sobre isso, aquela multidão ela fazia o seguinte questionamento: será que João Batista é o Messias? Será que ele é o Cristo e tal? E ali ele apenas subiu ali no local de pregação e ele foi muito claro, ele disse: olha, gente, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Na verdade, eu venho a vocês batizando com água, mas vem um que é muito mais poderoso do que eu, o qual eu não sou digno de levar as sandálias dele. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. As palavras de João, embora ele batizasse com água, ele deixou muito claro: olha, eu batizo vocês com água, mas logo mais vai vir um que é muito mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, certo? O cumprimento dessa promessa é muito claro, está em Atos 2, né? Quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio como um vento veemente do céu, e foram vistas por eles línguas como que de fogo. Línguas repartidas como que de fogo. E pousaram sobre cada um deles, e eles falaram em outras línguas, né? O dom de variedade de línguas, ele é um dom que Deus tanto pode usar a pessoa que tem o dom de variedade de línguas com línguas conhecidas aqui na terra, como com línguas desconhecidas, né? Porque a gente lá em Coríntios, a gente também vai ver um episódio, o apóstolo Paulo falando que aquele que fala em mistérios não é compreendido por ninguém.
que aquele que está falando em línguas, ele não é muitas vezes compreendido por ninguém, né? Mas com Deus fala mistérios. Ou seja, o apóstolo Paulo deixou claro ali que existem ocasiões em que a pessoa que está falando em línguas estranhas, ela não é compreendida por ninguém, o que significa que a pessoa que fala em línguas estranhas nem sempre vai falar em línguas conhecidas, mas ela também fala em línguas desconhecidas aqui na Terra, certo? E então João deu essa palavra, né? E essa palavra teve o seu cumprimento. Muitos confundem a questão do batismo com o Espírito Santo com a questão do recebimento do Espírito Santo. Mas se você observar na palavra de Deus, Jesus falando aos discípulos em João 20, você vai ver que Jesus vai falar para os discípulos, assoprar sobre os discípulos e dizer, recebei o Espírito Santo, né? Mas você veja que há uma diferença entre a palavra de Deus em João 20, quando Jesus assopra o Espírito Santo sobre os discípulos, para Atos 2, onde Jesus ordena que eles ficassem reunidos ali no mesmo lugar, para que eles recebessem ali um revestimento de poder. Então, esse revestimento de poder, ele não tem relação com o versículo, eu não me recordo qual é o versículo em João 20, depois eu vou dizer para os irmãos, que diz que Jesus assopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Em Atos 2, é muito evidente, né, que já foi vários dias após a ressurreição de Cristo, é muito evidente que naquela ocasião os discípulos já tinham o Espírito Santo, né? Ora, os discípulos já tinham caminhado com Jesus o seu ministério todo, os discípulos já tinham sido ordenados em uma grande comissão, fazendo milagres em nome de Jesus, né? O próprio Jesus, em João 20, já havia assoprado o Espírito Santo sobre esses discípulos. É evidente que em Atos 2, após a ressurreição de Cristo, os discípulos já tinham o selo do Espírito Santo como cristãos, né? Mas em Atos 2, o que nós vemos é um revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Você veja que a partir daquele momento que eles foram revestidos pelo Espírito Santo, eles tiveram autoridade para sair pregando o Evangelho, que até então eles estavam escondidos, estavam ali meio com aquele medo, com aquela covardia, e ali foi um revestimento diferente de poder para que eles fizessem a obra de Deus, certo? Agora, esta questão de algumas igrejas não adotarem a questão do batismo com o Espírito Santo, eu sou pentecostal, eu estive toda a vida na Assembleia de Deus, fui criada na Assembleia de Deus, meu esposo, casei com uma pessoa da Igreja Batista e hoje me congrego na Igreja Batista, né, e ando conforme a doutrina batista. No entanto, essa questão de acreditar ou não na questão de dons, é uma questão que, como eu disse, já tem muito relação com a fé, porque o que está escrito em Marcos 16 também é muito claro, também não precisa de teologia, não precisa de dado histórico, que hoje a verdade irmão, que existe muito debate teológico, muitos dados históricos e não sei o quê, e zero de Bíblia. A grande verdade é essa. Às vezes as pessoas estão mais centralizadas no que o homem está escrevendo, no que o homem acha, nos dogmas de igreja que foram criados pelo homem, do que mesmo no que a Bíblia está dizendo. E o foco do cristão, independente da igreja onde nós estejamos, independente dos dogmas das igrejas, deve ser a Bíblia. A Bíblia é a regra de fé e prática do cristão. Então, eu não posso colocar a doutrina de qualquer igreja que seja, o entendimento de qualquer igreja que seja, que um líder teve para constituir uma igreja acima do conhecimento bíblico, ok? Então, essa questão de dons, o que é que Marcos 16 fala? Né? Jesus é muito enfático quando ele diz ali, ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Na sequência, irmão, ali daquela palavra, daquele capítulo, Jesus vai dizer assim, bem claramente, sem precisar de estudo teológico, sem precisar de dados históricos. Ele vai dizer assim, claro e objetivo, na palavra. E estes sinais seguirão os que creem. Irmão, Jesus está sendo muito claro. Estes sinais seguirão os que creem. Se você não crê, o sinal não vai te seguir, irmão, né? Aí o que é que vai dizer? E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes falará dano algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Entendeu? Isso são sinais que vão seguir quem crê. Se você não crê, se a sua igreja não crê, esses sinais não vão te seguir. Quer dizer que você não é salvo? Não, irmão.
não quer dizer que você não seja salvo. Você vai ser salvo da mesma forma se você permanecer na obediência da palavra de Deus. Só que o que vai acontecer? Você vai viver uma vida cristã, você vai viver a vida inteira vendo a igreja que você critica ao lado. Jesus curando lá, Jesus batizando pessoas com o Espírito Santo, pessoas recebendo o dom de línguas, Jesus levantando pessoas de cadeira de roda, curando cegos, e etc, etc. E você nunca vai ver isso na sua vida, nem na sua igreja, porque você simplesmente não crê. Então, se você não crê, é uma decisão sua. Você não crê, o sinal não vai te seguir. Não se preocupe. Você não vai perder sua salvação com isso. Mas assim, consequentemente, se você não crê, o sinal não vai te seguir. O sinal vai seguir os que creem. É uma questão de fé, irmão. O dom existe, o dom é bíblico. Né? Os dons estão relatados ali. Se você ler ali 1 Coríntios 12, 13, você vai ver que os dons estão todos citados ali, né? Existe o dom de revelação, Deus revela, Deus dá visões. No próprio Joel existe uma profecia, em Joel 2, né? Que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, né? Os vossos velhos terão visões, os vossos jovens sonharão sonhos. Quer dizer, Deus ele se revela ao homem desde sempre, né? Inclusive, o irmão que eu conversei, um irmão muito entendido da palavra, eu questionei também essa questão sobre os dons de cura, etc. Ele disse para mim, a resposta dele foi a seguinte: ele não encontrou uma base bíblica para dizer isso, mas ele apenas deu uma resposta, né? Baseada ali no entendimento da igreja dele, né? E ele disse assim, olha, irmã, eu até acredito que Jesus ainda cure daquela maneira, mas é muito difícil. Eu tive que discordar, irmão. Por que eu discordo? Porque na minha Bíblia não está escrito que Jesus mudou. Então, irmão, são sinais que, como eu falei, vão seguir os que creem, de acordo com a palavra de Deus em Marcos 16. E eu falando com esse irmão, ele disse que até Jesus poderia curar da forma que ele havia curado no passado e tal. Mas assim, eu discordei, irmão, porque a minha Bíblia em nenhum momento diz que a operação do Espírito Santo cessou, entendeu? Que Jesus parou de operar da forma que ele operava. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quer dizer, porque Jesus curava e de repente parou de curar? O que ele me falou, inclusive, ele falou, se você for analisar a história, irmão, você vai ver que aqueles dons só vigoraram mais na igreja primitiva, mas que com o tempo eles foram desaparecendo. A minha Bíblia não diz isso, irmão. Eu não posso basear a minha fé em dados históricos humanos e deixar de considerar aquilo que a Bíblia fala, certo? A Bíblia em nenhum momento relata, os dons espirituais operaram na igreja primitiva e depois cessaram. Os dons espirituais foram para os discípulos e em seguida cessou a operação do Espírito Santo com dons, com cura. A minha Bíblia não diz isso, irmão. Pelo contrário, a minha Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, os discípulos foram homens como nós, foram seres humanos como nós, eles não têm nada de diferente, né? Para que Deus tivesse operado com dons somente na época dos discípulos e tenha cessado. Mas os discípulos, eles deram continuidade à obra de Deus e essa obra se estendeu até nós. E nós também, de certa forma, temos a mesma missão que eles tinham, né? E esses dons, eles continuam vigorando, né? No meu entendimento de fé, porque a Bíblia em nenhum momento diz que esses dons cessaram, em nenhum momento a Bíblia diz que acabou a operação do Espírito Santo, a Bíblia em nenhum momento diz que o Senhor não cura mais, que Jesus parou de curar, que só curou os 3 anos de ministério dele, que não cura mais, mudou, entendeu? Então eu não posso ter isso para mim como regra de fé, porque a palavra de Deus não diz, né? Eu não posso deixar de crer naquilo que está escrito na palavra para me basear em dados históricos criados por homens e nem em dogmas de igreja também criados por homens. Eu tenho que ir pela palavra de Deus. Então, irmão, fica a dica, cada um vai ter o seu entendimento da palavra de Deus a esse respeito, né? E que Deus possa lhe dar a melhor interpretação da palavra, certo? Esta é a interpretação que Deus tem me dado durante a vida e que os irmãos possam analisar com mais carinho, com mais cuidado a palavra de Deus e pedir que o Espírito Santo revele a cada um a sua verdade. Amém?
Ficam na paz do Senhor. Tchau.